Olha só, desde ontem, o Corinthians avançou nas tratativas com Mano Menezes e Tite. O Mano sabe que o Corinthians também negociava com o Tite. O Tite sabe que o Corinthians também negociava com o Mano. Lembrando que a preferência do Corinthians ainda era o Tite. Foi o primeiro nome a ser consultado. Depois do Tite, como eu informei para vocês ontem, nunca existiu um outro nome a não ser Mano Menezes. O Corinthians ficou maluco para contratar o Mano Menezes, tá? E, aliás, quem errou sobre o Lucha não tem problema, até porque errar é o Mano Menezes. Em relação às negociações, tá? O Corinthians meteu duas propostas, uma para o Tite e uma para o Mano. O Tite a gente sabe, né? Não quer voltar a trabalhar, tem a questão de voltar a trabalhar no Brasil esse ano, a questão da família, enfim, um projeto que ele tem para descansar e depois trabalhar no futebol europeu. Mas o que acontece? O Tite ontem deu ouvidos ao Corinthians de uma forma que não havia dado da outra vez antes do Cuca. Estou falando do Tite primeiro, vou chegar no Mano Menezes com informações exclusivas sobre o Mano, tá? Exclusivas sobre o Mano. O Corinthians ficou empolgado com o Tite, sério. Hoje, dentro do Corinthians, havia hoje pela manhã, tanto que o GE abriu o dia com a informação de que o Corinthians havia avançado em relação ao Tite, né? Trouxe algumas informações ali, até eles trouxeram a informação de um contrato de 4 anos. A informação que me chega que foi um contrato oferecido por 2 anos, tá? Mas é normal a gente ter informações que desencontram. Agora, o Tite empolgou o Corinthians. O Tite deu ouvidos. Chegou algum momento pensar em acertar. O Tite, na verdade, tá? Na verdade, uma fonte me disse aqui que o Corinthians continua sonhando com o Tite ainda. O Corinthians continua ainda crendo que o Tite pode chamar uma hora e falar, eu vou aceitar, tá? Então, assim, a proposta foi feita, o Tite até sinalizou das outras vezes, não sei se foi a campanha, volta Tite, enfim, toda a campanha que a gente sabe da esposa, né? Da esposa dele, eu não lembro como foi a hashtag. Muito obrigado aí, mais de 6 mil corintianos. Então, por isso que eu fiquei o dia inteiro dizendo, Tite ou Mano, não sai disso. É Tite ou Mano. Até agora, acabei de falar com uma fonte aqui faz 1 minuto. Sabe qual foi a resposta que eu recebi? Mano ou Tite. Eu pareço um robô hoje. Sério. Sério. Tá? Fonte confiável de caráter falou, Samir, não tem nada. Não escreva uma linha sobre Luxemburgo. Não existe. Tite ou Mano? Mano ou Tite? O Corinthians fez a proposta. O Tite continuou com aquela coisa. Não quero, mas o Corinthians sentiu um pouquinho que estava quase convencendo. E aí, para não perder tempo e sabendo que é difícil, né, a contratação do Tite, o Corinthians abre negociações com o Mano Menezes. Isso foi ontem, gente. Eu trouxe isso ontem aqui para vocês. Tá? O Corinthians meteu proposta na mesa para o Mano. Se o Mano aceitar, primeiro que o Tite vai ser Mano Menezes. Mas no Corinthians ainda há quem acredite que o Tite pode até aceitar. Então, o Corinthians fez as duas propostas e quem aceitar primeiro vai ser treinador do Corinthians. Ou pode nenhum dos dois aceitarem. Mas não tem Mano, mas não tem Lucha. Nenhum outro nome. Não tem plano C. Se por acaso Tite e Mano falarem não, os dois, eu trabalho com a minha informação, tá? Respeito a informação de quem falar, não tem problema. Se por acaso os dois falarem não, voltaremos agora, nós corintianos, na estaca zero.
Porque não existe um plano C. Não tem Carille, nunca esteve em pauta Vanderlei Luxemburgo, nunca esteve em pauta nenhum outro nome. O Corinthians abriu negociações, o Corinthians foi sincero com os dois treinadores e falou, é você, chegou pro Tite e falou, é você que queremos ou então é o Mano. Chegou pro Mano e falou, Mano, se você não aceitar, nós estamos querendo o Tite. O Corinthians foi sincero com os dois, ali todos se conhecem. E o Corinthians foi para cima, tá? Do Mano Menezes e fez a proposta. Vamos lá. A multa do Mano Menezes é de R$1 milhão, uma multa baixa considerada aí no mundo do futebol. E eu tenho uma informação que chegou ao Corinthians, que é uma arma que o Corinthians tem para fechar com o Mano. Eu vou trazer aqui para vocês, tá bom? O Mano tem 2 meses de salário atrasados no Inter, tá certo? Vou repetir aqui que eu tenho informações de bastidores. O Mano Menezes, tá bom? Eu sei que não vão me dar o crédito, vão fazer que não viram. Não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum, tá? Muito obrigado. Estamos chegando a 7 mil simultâneos, hein? Muito obrigado aí pelo carinho. Batemos 7 mil simultâneos. Obrigado demais pelo carinho da audiência. Nossa produção aqui, Douglas Casares está na nossa produção e o Douglas Casares está... ele está favoritando todos os superchats. Daqui a pouco eu vou ler as mensagens pagas, tá? Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês são coisas que, meu irmão, estão sendo tratadas dentro do Corinthians, velho. O Mano Menezes, há 2 meses, não recebe no Inter. A multa é de R$1 milhão. Quanto vocês acham que ganha o Mano no Inter? Hein? Será que não pode pintar um acordo já? Porque o Inter está devendo, mano. É lógico que, já vou dizer aqui para vocês, tá? Já vou dizer para vocês que o Inter nunca vai confirmar isso, que o Mano tem salário atrasado. Mas eu garanto, o mesmo que vos fala é aquele que disse que o Corinthians não negociava com o Lucha, nunca negociou, banquei isso a tarde inteira, dizendo que era Tite ou Mano. Mano ou Tite. E ainda acreditem nisso. Há esperanças no Corinthians em relação a Tite, mas tem 2 propostas na mesa, gente. Ou é Tite ou Mano. Quem aceitar é técnico do Corinthians. Samir, pode nenhum aceitar? Tudo pode. Tudo pode. Tudo pode acontecer. Eu tô com a minha fonte aqui, ó. Ela me chamou. Vou ver o que ela falou aqui para mim. Tá? Daqui a pouco eu vou tirar o óculos e vou olhar. Né? Eu tomo cuidado para não ter nenhum reflexo, né? Boa. Essa informação que eu queria também. Show. Bom, gente, informações novas aqui do caso, tá? Vamos lá. Mano Menezes está na frente, tá? Hoje, quem está mais perto é Mano Menezes. O Tite teve uma recusa, né? Que o Corinthians ainda sonha com o Tite, mas o Mano Menezes está na frente, tá bom? Então, essa é a informação que eu queria, porque eu sei que, né, o Corinthians continua ainda sonhando também com o Tite. Agora eu tenho o tempo de contrato oferecido, tá? Tempo de contrato oferecido para o tempo de contrato oferecido para o Mano Menezes, que eu vou falar aqui, tá? Quem tem lá quem tem as fontes lá no... Quem tem lá o pessoal que trabalha no Twitter, que dá os créditos, pode colocar aí, contrato de 2 anos, tá? Se o Mano Menezes aceitar, o Corinthians fez uma proposta para um contrato de 2 anos com o Mano Menezes, tá certo? Então já está aí para vocês a informação, contrato de 2 anos, tá? Com o técnico Mano Menezes, caso ele realmente aceite e seja técnico do Corinthians. Nós estamos batendo aí quase 8 mil simultâneos, hein? Muito obrigado. E eu estou apurando ao vivo, tá? Eu estou apurando ao vivo junto com vocês aqui, tá? Junto com vocês, estou ao vivo aqui, pegando as informações aí em primeira mão, tá? Então, acabei de apurar agora, contrato de 2 anos na mesa, proposta feita, tá? Para o Corinthians, para o técnico Mano Menezes, proposta do Corinthians. Deixa o likezão aí, gente. Vamos embora aí, para a gente aumentar ainda mais essa audiência aí. Eu queria bater hoje 10 mil simultâneos. Será que a gente consegue bater uns 10k hoje? E trouxe uma outra informação importante também, que o Mano Menezes está com salários atrasados no Inter, hein? Então, vamos lá, tá?
2 anos para Mano Menezes de contrato, tá? 2 anos. Enfim, seria 2 anos de contrato. O Vini está me perguntando sobre o salário. Eu não fiz essa pergunta para minha fonte se seria o mesmo salário para os dois, tá? Não tenho ainda essa informação, vou apurar, tá, Vini? Mas o tempo de contrato é o mesmo para os dois, tá? Tanto para o Mano Menezes, como também para o Tite, tá? O tempo de contrato são para os dois. O Corinthians, ofereceu aí 2 anos de contrato e tem uma multa rescisória de 1 milhão. Lembrando que Mano Menezes, até com o suporte do Corinthians, pode deixar o Inter, né? Também se aproveitando desses salários atrasados, podendo fazer um jogo, tá? Porque o Inter deve 2 meses, tá? De salário atrasados, 2 meses de salários para Mano Menezes. Então o Corinthians também tem essa arma na mão aí, tá? Dos salários com o Mano, da multa ser baixa, o contrato de 2 anos, lembrando que o contrato dele com o Internacional de Porto Alegre é somente até o fim desta temporada aqui, tá? Então com o Corinthians ele já ganharia aí um salário, um tempo de contrato maior, um contrato melhor, tá? Certamente o Corinthians vai pagar luvas para o Mano também, como pagaria, né, para qualquer jogador, enfim, todos os acordos, né, que o Corinthians faz. Enfim, Renato Aragão, que não é o Didi, Samir, o Mano não é um retranqueiro, e o Vojvoda? Cara, o Mano não é um retranqueiro nato, ele não é Fábio Carille. Mano Menezes, ele sabe ser ofensivo. Ele sabe ser ofensivo. Ele marca alto também. Joga no campo do adversário. E vai baixar as linhas, sim, em muitos momentos do jogo. Mas não é aquele baixar as linhas covarde do Carille, por exemplo, que a segunda linha ficava na entrada da área do Corinthians. A segunda, sério, eu vi o Corinthians jogar com o Carille, com todo respeito aí ao Carille, a segunda linha na entrada da área do Corinthians. O Corinthians não é time para ser sufocado, né, por Bragantino, por Avaí, por Goiás, com todo respeito, por nenhum time, como foi contra o Santos naquela semifinal do Paulista. O Mano não. O Mano, ele sabe jogar. O Mano, ele sempre opta por ter jogador de velocidade para os lados. Foi ele que revelou o Malcom. Foi ele que barrou os medalhões. O treinador não é só mexer as peças, não é só entender de futebol. O treinador tem que ser um gestor de grupo. Tem uma pessoa que eu respeito muito no futebol que fala o seguinte para mim: Samir, futebol todo mundo conhece. A questão é ser bom gestor de grupo. Entendeu? E aí, o Mano Menezes é um bom gestor, tá? Ele é um treinador que sabe gerir o grupo. Se tiver que barrar medalhão, ele barra. Ele é muito mais linha dura do que o Cuca. Ele é muito mais linha dura do que o Cuca. Eu sei porque eu já fui setorista com o Cuca 2 vezes. Então, vai ter o meu elogio. Vocês veem que eu não estou aqui só para criticar, né, gente? Se o Corinthians fechar, a diretoria vai ter o meu elogio em relação ao Mano Menezes. Tá? Já é oficial. Eu apoio a contratação de Mano Menezes. Vai dar certo? Não sei, pode dar errado. O time do Corinthians é um elenco mal montado, é pesado. Eu não sei o que o Mano vai fazer, claro, se realmente fechar o Mano. Então, gente, eu sou a favor do Mano, tá? O Mano vai reconstruir o timão novamente, eu confio, Humberto, é o que muita gente está confiando lá dentro.